Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 5. A Igreja. O que é a Igreja e por que Deus a criou? Jesus Cristo veio como homem à Terra para cumprir alguns objetivos bem específicos. Em primeiro lugar, ele veio sob forma humana para cumprir toda a justiça de Deus em si mesmo. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, a harmonia do universo criado por Deus foi afetada, entrando em desequilíbrio. Essa harmonia precisava ser restabelecida, assim como a correta ordem das coisas e a relação entre o Criador e a criação. Porém, por uma questão de justiça, o restabelecimento e a reparação somente poderia ser feito por quem causou o dano, ou seja, por um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, sem o pecado como parte de sua natureza, assim como Adão tinha sido. Havia a necessidade de um segundo Adão, para restabelecer o que o primeiro Adão havia destruído. Esse segundo Adão, como o apóstolo Paulo nos fala na sua primeira carta aos Coríntios, foi Jesus Cristo. Jesus, sendo o segundo Adão, tinha a missão de desfazer os erros do próprio Adão, colocando as coisas no seu devido lugar. Para isso, ele tinha de levar uma vida santa e sacrificial, entregando o seu sangue para desta forma vencer a morte. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Vamos ver o que ele falou. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O segundo objetivo de Jesus Cristo em carne foi o de revelar a pessoa do Pai aos homens, que estavam separados e distantes dele por causa do pecado, como ele próprio fez questão de destacar e pode ser lido nessa passagem do Evangelho de Mateus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aliás, é justamente ao nos revelar a pessoa do Pai que Jesus Cristo nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. O terceiro objetivo de Jesus Cristo foi o de desfazer as obras do maligno. Ele veio para limpar o mundo de tudo aquilo que Satanás trouxe para a terra quando Adão pecou. Jesus veio para nos libertar do cativeiro do pecado, apagar o escrito de dívida que Satanás tinha em suas mãos contra nós, desfazer as maldições que o pecado produziu e sobrepujar o poder da morte. O próprio Jesus afirmou a sua missão de libertador logo no início do seu ministério. Vamos ler o que é dito no Evangelho de Lucas. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar a liberdade aos cativos e restauração e vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porém, ao cumprir esses objetivos, Jesus Cristo nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, onde ele reina soberana e eternamente, por determinação do Pai. E nesse reino, ele nos coloca para agir, trabalhar em seu nome, nos tornando seus servos, seus trabalhadores, seus companheiros de trabalho. Durante o tempo em que Jesus Cristo esteve fisicamente conosco, ele estava limitado a um corpo material exatamente como o nosso. Isso significa que Jesus só podia ir a um lugar de cada vez, falar com uma pessoa por vez. Significa que ele tinha de caminhar percorrendo enormes distâncias a pé para levar sua mensagem de um povoado a outro. Significa que as suas palavras só podiam ser ouvidas por aqueles que estivessem relativamente perto dele. Significa também que ele descansava, dormia, não realizando nenhum trabalho nestas ocasiões. Todas essas limitações físicas experimentadas por Jesus Cristo restringia também o avanço do Evangelho, limitando o cumprimento da sua missão. Por esse motivo, Jesus Cristo trabalhou exclusivamente entre o povo judeu durante todo o tempo em que esteve na terra. Ele, como indivíduo que era, não tinha condições de, no curto espaço de tempo em que desenvolveu seu ministério, realizar toda a obra com povos distantes e com culturas e línguas diferentes. No entanto, o plano de Deus envolvia não somente os judeus, mas desde o princípio visava todas as famílias da terra, como ele próprio expressou para Abraão no livro de Gênesis. Assim, o próprio Jesus Cristo, mesmo afirmando que a sua missão terrena era focada nas ovelhas perdidas da casa de Israel, tinha plena consciência de que a sua obra teria de transcender esses limites, atingindo todo o mundo. Diante deste quadro, para que a obra de Jesus Cristo viesse a atingir todas as partes do planeta, Deus, na eternidade, decidiu criar a Igreja. Jesus Cristo estava bem ciente das suas limitações pessoais enquanto homem e de que para que a sua obra atingisse o objetivo, ele precisava morrer, ressuscitar e ir para o céu, de onde, entronizado, comandaria o grande corpo formado por milhões de pessoas organizadas e espalhadas pelo mundo inteiro, capaz de atingir todos os povos e nações com a mensagem e o poder do Evangelho. A Igreja, portanto, é um conjunto de pessoas que receberam a salvação de Jesus Cristo por meio da fé, compreendendo que Ele é o Filho unigênito de Deus, que nos foi dado para que por meio dele tivéssemos a vida eterna. Esse conjunto de pessoas está espiritualmente unido pela revelação de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a expressão manifesta do Deus Criador, que se fez carne para nos resgatar do poder do pecado e também da morte. E essa é a revelação dada a cada cristão, que se converte e entrega-se ao senhorio de Cristo. E é o fundamento da fé, que nos une e nos torna integrante deste corpo místico de Cristo. Da mesma forma que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir sua missão, este corpo místico do qual ele é a cabeça também teve derramado sobre si o mesmo Espírito, que nos leva a operar sinais e maravilhas e a fazer com que o Evangelho seja transmitido de forma a impactar a vida das pessoas. A partir do momento em que Jesus Cristo foi elevado aos céus, aquele pequeno grupo de judeus que o acompanhava
recebeu poder vindo do alto para espalhar o Evangelho por todo o mundo, pregando a toda criatura, a fim de que a graça salvadora de Deus pudesse ser disponibilizada a todas as gentes. A Igreja, portanto, é o corpo que Jesus Cristo possui agora na terra, a qual se move sob a direção de Jesus, sua cabeça, e debaixo do poder do Espírito Santo, como o próprio Jesus Cristo se movia enquanto esteve por aqui. E é por esse motivo que, mesmo diante de todas as perseguições que a Igreja enfrentou ao longo da sua história e de todas as tentativas de destruí-la, ela segue firme e inabalável, desbravando os lugares mais longínquos e inóspitos deste planeta, para levar a única mensagem capaz de transformar as pessoas e conduzi-las à vida eterna: a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e nos vemos no próximo vídeo.